Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja. O cumprimento tem que ser bem amplo, porque tem fuso horário no Brasil e no mundo todo, né? Então, eu convido você a pegar um papel e caneta, suas Bíblias, para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Tem certas coisas na Bíblia aqui, que a pessoa lê, põe a própria interpretação e já julga estar com a razão. Ele não quer saber mais de nada. Ele fala, mas está escrito ali. Mas aí você tem que ver seu entendimento, tem que ver se o entendimento é dado por Deus ou você está entendendo conforme a sua conveniência. Então eu escolhi o Novo Testamento, 1 Coríntios 10, capítulo 10, versículo 25 a 31. 25 a 31, está dizendo assim, deixa eu ver, 25 a 31, 25. 10, deixa eu ver, 10, 25 a 31, deixa eu pegar aqui, escapou, 25 a 31, agora, eu tirei aqui, deixa eu ver aqui, comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes, por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Se alguém entre os incrédulos vos convidar e quiserdes comer em sua casa, posto diante de vós, que for posto diante de vós, comei, sem nada perguntar, por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser isto é coisa sacrificada ao ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu, não por causa da consciência. Consciência digo, não a sua própria, mas a do outro, porque há de ser julgado, minha liberdade pela consciência da alheia, se eu por princípio, participo com ações de graças, porque hei de ser vituperado por causa daquilo porque dou graças? Portanto, quer comais, isso é o principal de onde eu vou chegar. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei para a glória de Deus. Aí, os irmãos e as irmãs, são evangélicos, estão no mundo religioso, frequentam a igreja, vê um versículo desse e fala, prato cheio, está liberando tudo. Vamos devagar. O apóstolo Paulo, ele falando muito em consciência. O apóstolo Paulo, um homem inteligentíssimo, fariseu, conhecedor da lei, da Bíblia, do Antigo Testamento, a porção que existia era só antigo. Estadista, que nem eu disse, muito inteligente. Ele sabia, como ele estudava a palavra de Deus, ele sabia que no princípio a dieta de Deus era vegetariana. Vamos começar por aí. Adão era vegetariano. Provavelmente ficou depois de ser expulso do paraíso e morreu com 900 e poucos anos. E é comprovado pela medicina que quem é vegetariano vive 10 anos ou mais. Então, ele quer dizer assim, comei tudo que está no açougue, mas comei tudo que tiver no açougue. Se você não é vegetariano, comei tudo que tem no açougue, que está na lista de coisas puras, não animais impuros. E ele diz por um motivo de consciência. Obviamente, você chega no açougue, você vai pedir uma carne, e a pessoa vai dizer para você, aquela foi dada aos ídolos, você não vai consumir, lógico, você vai estar quebrando regras de Deus, leis de Deus. Mas se você não é vegetariano e gosta de carne e está comendo, mesmo sabendo que demais faz mal, você vai consumir sem problema nenhum. Então, não vou confundir as coisas. O porco é um animal que está em Levítico 11, é considerado um animal imundo. Então, eu vou chegar num açougue, em primeiro lugar, o açougue de judeu não tem porco. Começa por aí. Os judeus também não consomem porco, como nós adventistas não. Porque é um animal impuro. Mesmo que você fale, mas eu consigo tirar o vírus do porco, eu deixo 24 horas de molho, não interessa. O nosso porco é de laboratório. Tem um funcionário 24 horas tomando conta, água mineral, e a ração não tem agrotóxico nem droga nenhuma. Ele continua sendo porco. E nós procuramos ter temperança, equilíbrio no corpo. Procuramos obedecer a Deus. Quem ama a Deus, imagina estar vendo um brilho nos olhos de Jesus. Tudo que eu fizer que alegra Jesus, eu vou fazer. O que eu ver que vai deixar ele triste, eu não vou fazer. Então não confunda o versículo, não distorça o versículo. Não coloque coisa que não existe ali. Ele ainda falou por motivo de consciência. Mas eles comem as coisas que são consideradas puras. Em Levítico tem coisas imundas e não imundas. Não distorça o texto. Depois, com o passar do tempo, eu leio o capítulo todo. Ele fala sobre legumes também. Que é melhor você consumir legumes do que aqueles que consomem carne com medo. Não sabe se a carne é sacrificada ou não, se é uma carne errada, se é um animal impuro. Nesse sentido, tenta entender o contexto. Sai da sua zona de conforto. Não pega esses textos para falar, vou continuar morrendo comendo carne de porco. Milhares de pessoas morreram com o vírus dele. Então, o tempo é curto, tem uma próxima vez estudar a Bíblia conosco, 9 horas da manhã às 14 horas. Dia de domingo também tem culto, às 19 horas. E às quarta-feiras é culto de oração também, lemos a Bíblia também, às 20 horas. Muito obrigado, Deus te abençoe e amém por esse momento.